Oi, eu sou a Gabi e eu vim falar da segunda temporada de Gatunas, que também é a última temporada dessa série, que é uma delicinha e é uma pena que acabou. Então, se você nunca ouviu falar de Gatunas, eu fiz um vídeo falando da primeira temporada, eu vou deixar no card aqui em cima se você quiser ver. Mas é uma série super gostosinha de ver e ela é super rápida também, porque os episódios têm, tipo, no máximo 30 minutos. Então dá pra você pegar e assistir numa tarde, assim, se você tiver afim. Ou ir assistindo aos poucos, porque é uma série super leve, super gostosinha de assistir, sabe? E ao mesmo tempo ela consegue tocar em alguns pontos bem importantes. Então, nessa segunda temporada, eu acho que eles continuaram abordando alguns assuntos importantes e interessantes, principalmente pro assunto de hoje em dia, né? Mas mesmo assim foi só tipo uma arranhada na superfície do que poderia ser se eles decidissem se aprofundar mais nesses assuntos. Parece que deram preferência pra ficar só passeando assim pelo relacionamento do trio de protagonistas em vez de se aprofundar mesmo em algum tema mais importante, assim, né, algum tópico da temporada. Mesmo assim, elas passaram por várias situações que dá pra chamar atenção pra diversos assuntos, mas eu acho que a preferência foi de deixar um clima mais leve, sem querer se aprofundar muito numa coisa e ficar tipo, vamos ficar falando sobre isso porque isso é importante. Não é tanto a intenção da série. Como eu falei, é pra ser algo mais leve, mais tranquilinho pra assistir, não é pra você ficar pensando muito e ficar debatendo depois que acaba a temporada, sabe? Então eu vou dar alguns spoilers aqui do que aconteceu nessa segunda temporada. Se você ainda não assistiu os novos episódios, então toma cuidado, beleza? A segunda temporada começa basicamente logo na sequência do que a primeira temporada terminou, então não tem um gap de tempo, né? Não teve passagem de tempo nem nada. Começa ali na sequência, é uma história bem contínua. Então a Elodie tá, tipo, na estrada com a Sabine, né? Que ela fugiu de casa com a estrela do rock, que ela se apaixonou. E ela tá achando que elas estão super numa lua de mel, super paz e amor, romance e tudo mais. E ela vai descobrir que a Sabine não é tudo isso assim, né? Então ela decide voltar para casa dela. A Mo parece que vai começar a lidar com os problemas que ela não tinha na primeira temporada, né? Então você vai ver que ela começou a roubar, ela parece que tá bebendo muito mais do que ela bebia antes. Eu acho que é alguma coisa pra gente ficar meio de olho assim, apesar deles não terem se aprofundado tanto nisso, me chamou a atenção. E a Tabitha tá lidando com o divórcio dos pais, o Brady, né, o ex-namorado dela, continua na cola dela, querendo voltar e mostrar que ele é um cara bom e que faz tudo por ela. E ainda ela tá com o Luca, que vai se mostrar um grande, né? Então a série começa assim, e depois que a Elodie decide voltar pra casa, né, largar a Sabine, voltar pra casa dela, voltar pra escola e pras melhores amigas dela, aí começa a desenvolver melhor também, porque ter as três juntas eu acho que é essencial pra história acontecer. Se elas estivessem separadas, não ia rolar essa série. Como eu falei, né, ela não se aprofunda muito nesses assuntos, nem nada disso. Parece que assim, aconteceu e você aceita e continua assistindo. E eu acho que isso meio que reflete um pouco da nossa vida muitas vezes, onde coisas acontecem e a gente só continua, né? Tipo, ah, aconteceu, beleza, aceitei e segue a vida. Você não precisa tirar um tempo pra ficar debatendo e discutindo em cima daquilo. Mas pra mim, alguns assuntos eles poderiam ter se aprofundado um pouco mais em vez de só ter dado essa arranhada que eu falei assim na superfície do tópico, como por exemplo, eles terem trazido à tona o assunto do colorismo, né, de pessoas negras e também do Black Lives Matter, porque a gente vê que a Tabitha vai sofrer racismo dentro de uma loja, né, que ela entra na loja, a vendedora fica seguindo ela, e quando ela bota o celular no bolso, a vendedora acha que ela tá roubando alguma coisa, e mau causa e tudo mais. Aí depois a Tabitha tem uma conversa super legal com a mãe dela sobre esse assunto, né, e quando ela vai pra escola de novo, ela conversa com um outro aluno negro, que parece que tá ali justamente só pra ser essa pessoa que a Tabitha pode ter esse tipo de conversa, né, porque nem falam o nome do menino direito, né? Ele basicamente entrou ali só pra Tabitha conversar com ele, basicamente. Mas quando eles falaram de colorismo, eu achei interessante, porque apesar de ter falado bem rápido sobre isso, né? Foi de uma forma simples e bem fácil de entender. Então, eu achei bem legal. E isso é uma coisa que a gente vê bastante em outra série da Netflix, que é Cara Gente Branca, né? E eu gosto bastante dessa série. Aí, como eu falei, tem essa questão que a Mo agora começou a roubar, né? E ela não roubava antes, ela só ia nas reuniões por algo que ela não tinha feito. Mas aí agora ela começou a roubar e, como eu falei também, parece que ela tá bebendo muito mais. E nisso ninguém toca no assunto, tipo, ninguém fala, tipo, Mo, você tá bebendo muito. Porque parece que ela tem sempre uma garrafa no bolso. E isso eu fiquei muito, tipo, por quê? E ninguém também chega a tocar no assunto dela tá bebendo muito, né? E mesmo
a questão dela ter começado a roubar, elas falam, tipo, pô, agora ela faz isso, tipo, parece que agora é assim. E pronto, acabou, não se fala mais também. Então, assim, não se aprofundaram nas questões que a Mo tava passando. Isso eu achei um pouco triste, porque, querendo ou não, ela é uma das protagonistas, né? Eu entendo que a Elodie é a protagonista central do trio, mas mesmo assim podia se aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Tipo, eu tenho certeza que a Mo tava passando por alguma barra muito pesada e ela tava, tipo, entrando numa onda de vício, tanto de roubo quanto do alcoolismo, provavelmente, e não deram bola pra isso. O arco da Elodie eu acho que é o que tem menos problema nessa questão de não ter se aprofundado nos tópicos que ela traz, né? Porque não tem tanta coisa assim pra falar. Como eu falei, ela é meio que a protagonista central, eles conseguiram abordar melhor, talvez, essa questão dela ter esse vício em roubo, né, em furto, e ela continua indo nesses altos e baixos, ela continua indo nas reuniões. Quando ela volta pra casa, o pai dela dá uma mega bronca e bota ela num castigo basicamente eterno por isso. Então você consegue ver a Elodie passeando, né, entre esses altos e baixos com o vício dela. E é interessante você acompanhar isso porque nesse ponto eles realmente se aprofundaram e trouxeram uma história legal. Até porque ela começa a entender como esse vício em furto dela, né, vai afetar ela e as pessoas ao redor dela, né. Até quando afeta o irmãozinho dela, vira aquela chavinha, ela fica tipo... Ok, acho que as coisas foram longe demais, tá na hora de mudar de verdade, né? Então eu acho isso bem legal. E ao mesmo tempo tem ela começando um relacionamento com uma pessoa nova e tentando entender como é ter um relacionamento saudável, muito diferente do que ela tinha com a Sabine. E essa menina que ela tá se envolvendo agora também tá numa jornada de se conhecer e de se descobrir, né? De sair do armário. Também é muito legal você acompanhar ela com esse medo de arriscar com a Elodie. E depois de se conhecer e de se entender, tá lá abraçando quem ela realmente é. Muito bonito isso também, apesar de ser muito superficial. Nessa temporada final também continuou o assunto do Brady, o ex-namorado da Tabitha, ser um cara super tóxico e super abusivo, porque apesar deles terem terminado, ele continua indo atrás da Tabitha, continua querendo chegar na vida dela de algum jeito, mostra mais agressão que ele fez com ela, né? E ele começou a namorar outra menina, a gente vê que ela também começa a aparecer com uns roxos pelo braço, então continua nesse tópico do ex-tóxico, né, de um relacionamento tóxico e abusivo, onde tem agressões físicas, verbais e psicológicas, e a gente vê que o Brady não para só num relacionamento amoroso, ele é tão narcisista, egocêntrico, que ele afeta todo mundo ao redor dele, né, ele consegue ser um bosta com todo mundo, fazendo terror psicológico com a Mo, com o Noah, com todo mundo ao redor dele, ele é realmente um lixo. E eu achei incrível o mural que elas fizeram no final da série, né, que elas colocaram várias fotos ali pra expor o que o Brady faz mesmo. Foi muito bonita essa cena, eu acho que é até um pouco dolorosa, assim, né, principalmente por quem já passou por uma situação dessa, de estar num relacionamento agressivo, abusivo, né, eu acho que deve ser um momento que vai impactar, então acho que até fica aqui o aviso de gatilho. Mas é legal também você ver ao longo da temporada a Tabitha nessa jornada de tipo, conto, não conto, vou expor o que eu passei ou não vou. E no final ela optando por expor sim o que ela passou nesse relacionamento com o Brady, até pra salvar outras mulheres disso. E eu imagino quão difícil deve ser você ter que reviver esses momentos de terror, né, pra poder contar essa história e salvar outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo muito bonito, muito forte, muito corajoso. Então eu fiquei muito feliz que a Tabitha decidiu sim expor o que ela passou com o Brady, e eu achei muito bonita essa cena, foi tipo muito, muito bonita, foi muito bem feito o jeito que ela decidiu contar o que ela passou. E eu acho que a Tabitha foi a personagem que teve o melhor arco nessa segunda temporada, né? Ela teve a história mais interessante pra mim, apesar de não ter sido tão explorada em alguns pontos. Eu gostei muito de ver a jornada dela querendo descobrir quem ela é e entrar nessa estrada de autoconhecimento. Eu achei muito bonito isso. Ela começando com as tranças, primeiro que ela ficou linda desse jeito, né? Mas você vê ela querendo se descobrir, se entender, porque ela mesma fala que ela sempre tenta se moldar ao que a pessoa que tá com ela, ou que ela tá, né, quer. Ela acha que tem que ser daquele jeito, só que ela não sabe quem ela é. Tanto que ela até fala isso pro carinha que ela tá começando a ficar, que ela precisa se conhecer e precisa fazer isso sozinha. E eu acho que realmente é isso. E é muito incrível eles terem feito isso na série, porque assim, se você não se conhece, como que você vai estar aberto pra conhecer outras pessoas, né? Então eu achei muito legal eles terem feito isso também. A jornada da Tabitha nessa temporada foi incrível. Eu queria que tivessem se aprofundado mais em alguns pontos, mas eu amei. E só um comentário meio aleatório, assim, mas
Elas foram pra Lapush no final da temporada? O meu radar crepusculete deu uma pitada, assim, quando elas chegaram naquela praia, hein? Então é uma pena que Gatunas já chegou ao final, tiveram só 2 temporadas, né? Mas 2 temporadas muito gostosas de assistir. Eu amei os episódios, como eu falei no começo do vídeo também. É uma série bem tranquila, bem leve, pra você só curtir, não ter que pensar muito. Mas ao mesmo tempo que traz alguns tópicos importantes e interessantes que, se você quiser, você pode prestar atenção, focar aí atrás e entender mais, né? Tipo, cavar mais isso que eles arranharam. Mas se não, você pode só sentar, relaxar e curtir assistindo a série também, sem problemas nenhum de ter que ficar pensando muito, sabe? Adoraria uma 3ª temporada de Gatunas, talvez essa um pouco mais focada na Mon, né? A primeira foi mais da Elodie, essa parece que foi mais na Tabitha. Uma 3ª mais focada na Mon seria muito interessante, eu ia gostar muito. Mas infelizmente Gatunas chegou ao fim, mas como eu falei, é uma série que eu gosto muito, eu gostei muito de ter acompanhado essas 2 temporadas. Se você ainda não assistiu, eu super recomendo. E se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa 2ª temporada de Gatunas. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa aquele like aqui porque me ajuda muito e até a próxima!